Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início então aí ao nosso curso com a nossa primeira aula. Nós vamos tratar dos fundamentos da cinemática. Pessoal, no primeiro ano vocês vão dar continuidade ao estudo que vocês já começaram no nono ano, oitavo ano. Provavelmente vocês já viram alguma coisinha de física na disciplina de ciências naturais. É, No primeiro ano a gente estuda a mecânica clássica, tá? É dividida aí nessas três grandes áreas aqui: cinemática, dinâmica e estática. A gente vai começar estudando a cinemática, aí mais por metade do primeiro bimestre, finalzinho do primeiro bimestre, a gente entra na dinâmica. E a estática mais pro final do ano, tá? Pessoal, é o seguinte: a cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar em descrever o que faz o corpo se mover. A gente simplesmente vai estudar como ele se movimenta, basicamente utilizando para estudar isso, estudar o movimento, a velocidade, aceleração, espaço e tempo, tá? Então nós vamos descrever o movimento. Nós não vamos tentar entender por que ele é daquela forma. Nós vamos simplesmente descrever o movimento utilizando basicamente então essas seguintes grandezas: espaço, tempo, velocidade e aceleração. Para quem não sabe ou não lembra o que é grandeza, grandezas físicas na física é tudo aquilo que a gente pode mensurar, seja medindo, seja contando, tá? Então nós temos aqui espaço, tempo, velocidade e aceleração. Então são grandezas que nós vamos dar um número e uma unidade de medida, tá? Por exemplo, o espaço a gente pode medir em metros, centímetros, tá? O tempo em quilômetros, ou perdão, em segundos, horas, tá? Com o tempo a gente vai aprofundando aí o conhecimento sobre isso. Para a gente estudar a física, na física a gente usa muitos modelos. Modelo é uma forma de você estudar a natureza ou algum evento em que você não tem condições de repetir o evento porque envolve muitas variáveis ou dificuldades que são quase que impossíveis da gente resolver. Então a gente faz o seguinte: pega um modelo e estuda aquilo e depois extrapola para a realidade. Por exemplo, um modelo que nós vamos trabalhar mais para frente é o modelo de queda livre. O que é queda livre? Queda livre é quando um corpo cai sem somente sob a ação da gravidade, sem a ação de resistência do ar, por exemplo. Então, olha só, na Terra, aqui, caindo, soltando um corpo, nenhum corpo fica sem a resistência do ar. Todo corpo vai sofrer resistência do ar, certo? Então, qual é o modelo que a gente estuda de queda livre? Você pega um corpo muito denso, por exemplo, uma bola de aço aí de meio quilo, por exemplo, e solta essa bola de aço de uma altura de 5 metros, 8 metros. A resistência do ar nessa altura é muito pequena. Então, a gente consegue estudar esse movimento da queda caindo, como se não houvesse resistência do ar, entendeu? Como que um avião de 200 toneladas cairia se não tivesse a resistência do ar? A gente já sabe estudando a bola de ferro, entendeu? Eu não posso deixar um avião de 200 toneladas cair. Isso é impossível, né? Para estudar o evento. Então, nós utilizamos modelos. Um modelo importante é o modelo do ponto material, tá? O que vai acontecer? Não existe um corpo sem dimensões, mas existem situações que as dimensões do corpo não me importam, tá? Então eu vou desprezar as situações. Tem situações que eu não posso desprezar, situações que eu posso. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui esse veículo, ele tem um comprimento, uma altura e uma largura, certo? Se eu for construir uma garagem para esse veículo, né? Eu não posso desprezar as dimensões dele, porque geralmente a garagem o tamanho da garagem é parecido com o tamanho do carro que ela ocupa. Vai ser talvez até umas 2, 3 vezes maiores, mas isso não é suficiente para desprezar o tamanho do carro.
beleza? Agora, se eu pegar esse mesmo carro aqui e for estudar ele, representar ele aqui no mapa, num trajeto aqui que nós temos 18 km, 18,7 km, que são 18.700 metros. Um carro desse aqui teria talvez uns 3, 4 metros no máximo. Então, olha só, esse aqui tem 18.700. Então, as dimensões desse carro, perto das dimensões desse percurso aqui, são tão pequenas que não me importa o tamanho dele, eu represento ele aqui como um ponto, tá? Se fosse um ônibus, ainda assim eu ia representar como um ponto só, tá entendendo? As dimensões dos veículos são pequenas demais comparadas com a estrada, então eu posso representar eles como um simples ponto. Mais adiante vai ter situação em que eu vou explicar para vocês por que a gente representou ele como um ponto. E você vai perceber a diferença, tá? Quando a gente trabalhar com corpo extenso. Um outro conceito muito importante, isso é fundamental para o estudo da mecânica, é o conceito de referencial. Pessoal, olha só, é um ponto ou um conjunto de pontos onde o observador fixa um sistema de referência para, a partir deste ponto, desse sistema de referência, estudar o movimento ou repouso dos corpos. Ah, professor, não entendi nada. Tudo bem, sem problema. Vamos entender vendo a situação. Olha só, pessoal. Temos aqui essas pessoas dentro de um ônibus. Põe que esse ônibus está se movimentando, tá? O ônibus está lá, foi para frente, beleza? Essas duas pessoas aqui, ó, em geral, se você tá no ônibus e pegou um ônibus e parou no plano piloto, você está sentado numa cadeira, ou outra pessoa sentada na sua frente, ou do seu lado. Se alguém te perguntar, aquele fulano que estava sentado, estava se movimentando ou estava parado? Você vai falar, estava parado, estava sentado na minha frente. Isso porque você está tomando o ônibus como referencial, tá? A gente costuma intuitivamente usar como referencial o ambiente que nos cerca. Então, quando você está dentro de um ônibus, dentro de um carro, você toma aquilo dali como seu referencial. Então, você olha para a pessoa que está sentada na sua frente e você fala, está parado. Mas o ônibus está andando. Uai, mas está parado ou está andando? Para você que está dentro do ônibus, tomando o ônibus como referencial, o que é o referencial? É aquele sistema de referência que você compara. Então, você vai olhar os corpos em relação ao ônibus e falar, está parado, porque a posição não está mudando. Mas já para alguém que está fora do ônibus, tá? Vai dizer que vocês todos aqui dentro do ônibus estão se movimentando, porque quando o tempo passa, o espaço está variando, o espaço entre o ônibus e essa pessoa está variando. Então, ó, ele está tomando como referencial a Terra, tá? Porque, olha só, a distância do ônibus até ele, olhando aqui na Terra, está mudando. Então ele vai falar, opa, o ônibus está se movimentando, tá? Então, ó, quando eu tomo o ônibus como referencial, essas duas pessoas vão dizer, ó, um em relação ao outro, nós estamos em repouso, não está havendo movimento. Mas tomando a Terra como referencial, mesmo que eles estejam parados dentro do ônibus, eles estão se movimentando em relação à Terra, porque eles estavam aqui, ó. Quando o tempo passou, eles vieram para cá, tomando a Terra como referencial. Mas dentro do ônibus, eles continuaram na mesma posição. Beleza? Então, ó, o movimento e o repouso são relativos, ou seja, um corpo pode estar em movimento em relação a um determinado referencial e, ao mesmo tempo, em repouso para outro referencial. Beleza? E também são simétricos. Simétricos é o seguinte: quando um observador fala que um corpo está em repouso em relação a ele, então, para o corpo, o observador também está em repouso. Então, ó, esses dois caras aqui, um está em repouso em relação ao outro. Aí esse cara aqui, esses todos estão em movimento em relação a ele, e eles também podem dizer, não, aquele indivíduo está em repouso, ou perdão, em movimento em relação ao ônibus, tá? Então, se por acaso o motorista do ônibus atropelar o rapaz ali, a motorista, né? Se a motorista do ônibus atropelar o rapaz ali, e quando chegar lá, mas como é que aconteceu? Ele colidiu contra o ônibus. Ela vai estar tomando o ônibus como referencial. No referencial dela, foi o rapaz que se aproximou, tá? Não foi ela que foi até ele. Tomando o ônibus como referencial, tá, pessoal? Óbvio que o delegado vai dizer
Que papo furado é esse, jovem? Eu também sei física. O referencial para a gente aqui é a Terra, tá? O ônibus estava se movendo e atropelou o rapaz que estava lá. Beleza? Então vamos lá. Só para reforçar aqui o conceito de simétrico, tá? Quando um corpo está em movimento em relação ao outro, esse outro corpo também está em movimento em relação ao primeiro. E se estiver em repouso, estão em repouso. Trajetória. Trajetória é bem simples, tá? Trajetória é o conjunto de pontos por onde um corpo passa, tá? Ó. Tá vendo? Essa linha azul aqui, ó, é a trajetória da bala. Essa trajetória também é relativa. Você vai ver o corpo se movimentar dependendo de onde você está. Para a gente que está aqui, ó, olhando a tela, nós vimos a trajetória de uma parábola. Mas essa pessoa aqui, ó, que está debaixo da bala, aqui, se ele estivesse lá olhando para cima, a bala ia ser um ponto que ia estar crescendo. Quando fosse se aproximando dele, esse ponto ia crescer, crescer, crescer. Ou seja, ele ia ver um círculo crescendo. Não ia ver esse movimento todo que nós estamos vendo aqui, tá? Quando ela chegasse aqui em cima, que ele viesse descendo na direção dele, ele só ia ver o tamanho aumentando, 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 beleza? Então, ó, a trajetória é o conjunto de todos os pontos que um corpo ocupa no espaço durante um intervalo de tempo, tá? E ela também é relativa, depende o formato, o desenho que o observador vê a trajetória, depende do posicionamento dele, depende do referencial que ele adota, tá? Trajetória é o caminho determinado pela sucessão de pontos em relação a um determinado referencial em um intervalo de tempo. Como eu disse, a trajetória é relativa, ela depende do referencial adotado, tá? Mais um exemplo, volta para o ônibus. Imagina a pessoa sentada dentro do ônibus, esse ônibus viajando ali, ó, com velocidade constante. Vamos voltar aqui, tá? Imagina que esse ônibus passou direto aqui, pã, e essa pessoa aqui, ó, estava jogando uma bolinha para cima e para baixo. Ela joga a bolinha cai na mão dela. Ela joga a bolinha cai na mão dela. Joga a bolinha cai na mão dela. E o ônibus estava a 60 km por hora. Pã, ela joga a bolinha cai na mão dela. Então ela tá vendo a bolinha subir e descer, subir e descer, subir e descer, fazendo uma linha reta para ela aqui. Já esse rapaz aqui ia ver a bolinha subindo e indo para frente junto com o ônibus. Então ele ia ver uma parábola, exatamente igual nós vimos ali no exemplo da trajetória, tá? Posição. Então temos aqui, ó, várias estradas aqui, uma rodovia. Nós temos aqui um marco quilométrico, indicando o quilômetro 100. Um veículo parado aqui, ó, no quilômetro 100, você pode afirmar que esse veículo rodou 100 quilômetros? Não, né? A gente sabe que ele está na posição 100 dessa estrada aqui. Mas ele pode ter saído daqui, ó. Ter saído daqui, vindo aqui. Ou talvez tivesse uma chácara aqui, ele podia ter saído da chácara e estar aqui. Então, a posição, ela me diz o espaço entre aquela posição e o início da trajetória. Então, para essa estrada aqui, ó, o marco quilométrico 0 é o início da trajetória, onde a gente começa a contar o quilômetro dela, tá? Beleza? Então, ó, ele está na posição 100 de uma trajetória determinada pelo traçado da rodovia em relação ao ponto inicial. Então, quando a gente vai estudar o movimento, a gente precisa de uma trajetória. Essa trajetória precisa de uma origem, para a gente estabelecer onde que começa a contar. No caso da estrada aqui, começa no quilômetro 0. As estradas são assim, mas isso é arbitrário. Se você vai lá fazer um estudo de acidente de trânsito, por exemplo, tem uma saída aqui, uma placa do quilômetro 98, você fala, não, meu marco 0, eu vou medir as coisas a partir do quilômetro 98. Pronto, você está estabelecendo lá no seu estudo, tá? Mas desde que você precisa marcar um lugar que é o seu início, e geralmente a gente marca como o número 0, e a orientação da trajetória. O que é a orientação?
para onde que ela vai crescer, qual é o sentido de movimento da trajetória, tá? Então aqui, ó, nós temos o início estabelecer o início dos espaços, a origem dos espaços, tá? Convencionalmente, a gente joga para a direita ou para cima tudo que é positivo e para a esquerda ou para baixo o que é negativo, mas isso não é obrigatório. Se você estiver estudando uma coisa e você quiser criar a sua trajetória e apontar para a esquerda os números positivos, não tem problema. Apontar para baixo é muito comum, mais para frente a gente vai estudar a queda livre e nós vamos ver que alguns gráficos a gente põe a orientação positiva para baixo, tá? Isso é arbitrário, a gente escolhe, mas convenção a gente sempre faz assim. Quase todo mundo faz. Para a direita cresce, para a esquerda diminui, para cima cresce, ou melhor, é positivo, e para baixo é negativo, beleza? Então, ó, origem da exposição, aqui a posição 5 km, posição 10 km. Então, ó, o corpo A está na posição 10 km a partir da origem, positiva. Então, eu vou colocar um número e um sinal. O corpo B está na posição menos 5 km daquela trajetória, beleza? Então, o espaço é a grandeza que determina a posição em relação à trajetória. Posição esta dada pelo comprimento do trecho de trajetória compreendido entre a partícula acrescida do sinal, beleza? Variação do espaço ou deslocamento escalar. Veja bem, ó, imagina que esse cara aqui, antes de chegar lá no 10, ele saiu do 0, passou no 5 e está agora no 10, beleza? Digamos que, sei lá, 1 da tarde ele estava aqui no quilômetro 5. 2 da tarde ele estava no quilômetro 10. Quanto que variou o espaço daqui até aqui, tá? De cara você fala 5 quilômetros. A pessoa andou 5 quilômetros, beleza? Não precisa fazer conta nem nada. Ok. Como que você faz essa conta? Como que a gente representa isso na física? A gente representa da seguinte maneira. Chama de ΔS, variação do espaço. O S é o space do inglês, tá? A gente costuma utilizar essa nomenclatura, os livros todos utilizam, tá? Então delta, esse triângulozinho é uma letra grega chamada delta, que indica na física variação. Quando você vê delta alguma coisa, você vai dizer é a coisa final menos a coisa inicial. No caso do espaço, é o espaço final menos o espaço inicial. Então, ó, esse camaradinha estava na origem, chegou na posição, na posição S1, num tempo T1. Depois, num tempo T2, ele estava na posição S2. Qual é essa variação aqui? É você pegar esse tamanho, que no nosso caso aqui do exemplo era 10, menos esse tamanho, que no nosso caso aqui era 5. Então, seria 10 menos 5, 5. Beleza? 5 km. Então, a variação do espaço é representada assim, ó, ΔS é o S2 ou S1, S2 menos S1, mas também poderia ser S1 menos S0, tá? Em geral, a gente usa S1 menos S0 ou S final menos S inicial, beleza? Não é o maior, tá? Como assim não é o maior, professor? A variação do espaço pode ser positiva, negativa ou nula. Por exemplo, ó, ele pode sair daqui para cá. Então, qual era a posição final dele? A posição final era menos 5. Menos 5 é menor do que 0. Todo mundo sabe disso, né? Então, não é o maior, beleza? Então, olha lá, a variação do espaço. Tanto pode ser maior que 0, quando a gente pega uma situação que você sai de um ponto menor, de uma posição menor para uma posição maior na trajetória. Ela pode ser 0, por exemplo, esse cara sai daqui 1 hora da tarde, vem no quilômetro 5, chega aqui às 2, aí descansa um pouquinho, volta, 4 horas da tarde ele está aqui de novo. Qual é a variação do espaço dele? É 0. Ele saiu do A e voltou para o A. Beleza? Veja que eu estou falando de variação do espaço. Qual foi a distância que ele andou? A distância, no nosso dia a dia, a gente não se preocupa com espaço, a gente se preocupa com distância, tá? Então, ele andou 5 para ir, 5 para voltar, ele andou 10 km. Mas isso é distância percorrida. Espaço, ou melhor,
variação do espaço ou deslocamento escalar é você pegar a posição ou o espaço final menos o espaço inicial. Quando ele sai de um espaço e volta para o mesmo espaço, para a mesma posição, então a variação do espaço dele é zero, beleza? Então nós temos aí, ó, ΔS pode ser maior que zero, ΔS pode ser igual a zero e o ΔS também pode ser negativo. E como eu disse, a distância percorrida é a soma dos módulos dos espaços, tá? Então aqui, ó, igual ele saiu daqui, andou para cá. Então, ó, qual foi a variação do espaço aqui? Ele sai do 10 e vai até o 5. Vamos fazer aqui, ó. Então ele sai, ó, o S1 dele era 10 km. O S2 dele era 5 km, beleza? A variação do espaço ΔS é igual ao S2 menos o S1. Então, nosso ΔS é S2, 5 km, menos 10 km. Olha só, quando eles são positivos, a gente não precisa colocar o sinal aqui na frente, tá? Não é obrigatório. Quando é negativo, é obrigatório, beleza? Então, 5 menos 10, ó. Nosso ΔS é menos 5 km, ok? ΔS. Agora ele saiu do S1, foi lá no S2 e voltou para o S1 de novo, que você poderia chamar de S3, tá? Não tem problema. Então, ó, essa variação do espaço aqui, esse outro ΔS2 aqui, vou chamar isso aqui de ΔS1, ó, tá? ΔS1, ΔS2. Então, o nosso ΔS1 foi menos 5 km. O nosso ΔS2, galera, ó, ele voltou para o quilômetro 10. É o 10 menos 5, que dá 5 km. E o nosso ΔS3 é ele sair daqui ele voltar para a posição inicial 1 lá, que seria então o nosso ΔS3 é o S1, tá? Menos S4, que ele volta lá para a mesma posição, tá? Nosso S4 tem o mesmo valor. Nosso ΔS3, então, é o 10 km menos 10, que ele está de novo na mesma posição, e isso é zero, beleza? Então, é bem simples, tá? Não tem dificuldade isso aí. Distância percorrida. Isso aqui, pessoal, é módulo, tá? Módulo. Lembra, o que é o módulo? Vocês já devem ter estudado. O módulo de um número é a distância dele até o zero, tá? Sem se importar com o sinal. Então, olha só aqui, ó. Esse cara aqui, ele tá marcando menos 5. Mas a distância dele até o zero é o mesmo valor desse aqui. Se você pegar lá uma régua e medir, os dois têm exatamente o mesmo tamanho. Então, o módulo dos dois é igual. O módulo desse é 5 km, o módulo desse também é 5 km. O módulo é um número positivo, tá? 5 km. Beleza? Aquilo lá que está dizendo. A distância é a soma dos módulos, tá? Vamos aqui para uns exemplos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó, um avião monomotor voando baixo e horizontalmente deixa cair um saco de mantimentos. Qual é a trajetória desse saco vista por uma pessoa em terra que observa o avião no horizonte? Então, olha só, mesma situação aqui, ó, tá? Tá lá, não é um avião que vinha voando e atira e solta uma cesta básica, uma caixa de mantimentos, alguma coisa. Nós que estamos aqui no horizonte, vamos ver aquilo dali, tá? Tá, o avião não tem isso, mas ele tem isso aqui, beleza? O saquinho vinha caindo, vai vir caindo do avião e indo para frente, porque ele tinha uma velocidade horizontal lá, que era a mesma velocidade do avião, beleza? Então sempre vai ser assim, uma parabólica. Enquanto uma bicicleta se movimenta no plano horizontal conforme a figura abaixo,
um ponto M gira junto com a roda da frente, tá? Então aqui tem a roda da frente, tem um pontinho aqui girando. Como é o desenho da trajetória desse ponto vista por um observador imóvel e situado na calçada? Então a gente pode ver o nosso ônibus aqui, ó. Cadê? Nós podemos fazer essa situação com o nosso ônibus. E não vou fazer aqui no papel que é melhor. Papel é maneira de falar, né? Ó. Então nós temos aqui uma roda, beleza? E tem um pontinho nessa roda aqui. Quando ele vem girando aqui, ó, esse pontinho vai vir girando, a roda vem girando, ó, e o pontinho vem descendo. Mas ele vem descendo, enquanto a roda gira, esse pontinho vai vindo para frente, assim, ó. Bate no chão. Bate no chão. Bate no chão. Eu não sou dos melhores desenhistas, não, mas é, isso, é uma coisa parecida com isso, beleza? Então, você vendo a roda da bicicleta, você vai ver ela fazendo essa trajetória aí, tá? Ele tá girando, tá, pessoal? A roda tá girando o tempo inteiro, mas pra gente que não tá, você que tá parado aqui, ó, pra uma pessoa que tá parado vendo a bicicleta passar, o pontinho vai fazer esse desenho ali. Como é o desenho da trajetória desse ponto de vista, desse ponto, vista por um observador correndo ao lado da bicicleta na mesma velocidade? Então, para essa pessoa já vai ser diferente, tá? Porque a bicicleta está se afastando desse cara aqui, ó, né? Para outra pessoa que está se movimentando junto com a bicicleta aqui, ela está indo, a roda está indo e a pessoa está indo junto, ele vai ver um círculo. O pontinho M vai ficar fazendo um círculo para ele o tempo todo, tá? É como se estivesse parado. Então, você tem uma coisa girando na sua frente. A mesma situação. Se está indo na mesma os dois estão indo na mesma velocidade, é a mesma coisa da pessoa e a bicicleta estarem paradas, tá? Dá para ver uns videozinhos no YouTube, dá uma procurada, né? Umas animações, dá para ver isso aí. Uma joaninha caminha paralelamente a uma fita métrica, inicialmente posicionada ao lado do centímetro 8. Ela estava ao lado do centímetro 40 após 4 segundos, tá? Então, vamos desenhando logo aqui, ó, para depois não perder muito tempo. Deixa eu limpar isso aqui. Então, vamos aqui, nós temos aqui uma fita métrica. Opa! Temos aqui uma fita métrica. Estava aqui no 8 centímetros, depois ela estava lá no 40 centímetros, é isso? Estava no 8, 5 segundos depois ela estava no... Não, ela estava no centímetro 40, 4 segundos depois. E depois de mais 5 segundos, ela foi para 44. Então, peraí. Vou botar aqui mais um pedacinho aqui. 44 centímetros, né? Então aqui, ó. Aqui era o tempo igual a zero. No tempo igual a zero, ela estava no centímetro 8. Depois no tempo igual a 4 segundos. E depois no tempo de mais 5 segundos daqui para cá. Então aqui T2 era 9 segundos, beleza? Ela estava no tempo igual a 4. E depois de mais 5 segundos, 4 mais 5, 9. Ela foi no 44, beleza? Aí tá. Considerando a fita métrica com escala de definidor de trajetória da joaninha, qual foi seu deslocamento nos 4 primeiros segundos, tá? Então, ó, o deslocamento escalar dela aqui nos 4 primeiros segundos é o espaço final, porque a origem da trajetória aqui para nós é o zero da fita métrica. Então, ó, ela tem esse espaço aqui, S1, certo? Ou melhor, S2 aqui, né? S2 e esse espaço aqui, S1, tá? Então, nosso ΔS aqui é S2 menos S1. Nosso ΔS é 40 menos 8, que é igual a 32 centímetros.
beleza? E o deslocamento nos últimos 5 segundos. Então agora ela quer saber, não é o deslocamento todo, tá? É só nesses últimos 5 segundos aqui, que é quando ele saiu do 40 para 44. Nosso ΔS, mais que de 1, ΔS2 é 44 menos 40, que é igual a 4 centímetros, beleza? Dois automóveis, A e B, percorrem uma mesma estrada retilínea, observando o movimento desses automóveis e assinando suas posições na trajetória ao longo do tempo, construiu-se a tabela abaixo aí, tá? Então, ó, posição do A em metros. No tempo igual a 0, 0. Tempo igual a 10, 150, tá? E aqui tem a tabelinha. Qual dos dois automóveis A e B percorre a trajetória no sentido contrário à orientação estabelecida? Então, olha só. O automóvel A, enquanto o tempo passa, a posição dele, ó, tá aumentando. Ele sai do 0, 150, 300, 450. Esse cara está indo no sentido da trajetória. Enquanto que esse outro aqui está reduzindo. Ele sai da posição 800 para 600, 400, 200, 0. Beleza? Tá? Então, olha só. Qual deles percorre a trajetória no sentido contrário? O B. Ok? Qual dos dois automóveis A ou B percorre a maior distância por segundo? Então, agora, olha só. Veja que aqui, ó, de 10 segundos, em 10 segundos, ele andou 150, 20 segundos, 300. Então, a cada 10 segundos aqui, ó, esse automóvel estava percorrendo 150 metros, tá? 150 metros a cada 10 segundos. Então, ele quer saber por segundo. Então, olha só, você pode fazer várias contas ali. Pode pegar todo o espaço que ele percorreu, ó, 600, o espaço total, ΔS, e dividir pelo tempo, ΔT. O tempo lá foi 40 segundos, tá? Então, ó, 600 dividido por 40, isso aqui dá 15. 15 metros por segundo, ó. Cada metro ele percorria 15 segundos, perdão, cada segundo ele percorria 15 metros. E o de baixo? O de baixo no tempo 0, reduziu 200, 200, ele tá indo de 200 em 200 também. Então você pode pegar tudo aqui, ó. Ele percorreu do 800 até o 0, são menos 800, não é isso, ó? ΔS2 dele ali é 0, menos 800. Isso aqui dá menos 800 metros. Então, menos 800 dividido por 40, corta, 80 dá menos 2 metros, ou menos 20, perdão. Menos 20 metros por segundo, ok? Ah, não, mas perdão, ele pergunta qual é a distância e não o espaço, hein, pessoal? Distância não precisa de sinal, tá? Era só 20 metros por segundo, tá? Beleza? 20 metros por segundo. Quem estava percorrendo o maior espaço, ou melhor, a maior distância por segundo? O de baixo, né? Ele percorreu, ó, 800 metros, enquanto o outro percorreu só 600, ok? Esse aqui é outro exercício. Vamos retomar aqui a aula, está quase acabando. Velocidade escalar média. Nós já tivemos uma ideia mais ou menos do que é velocidade escalar média, tá? Veja bem, ó. Temos aqui um veículo, uma pessoa que vai sair do Distrito Federal até Caldas Novas. Aqui ele tem vários trajetos. Nesse trajeto aqui, dá 4 horas e 6 minutos em 334. Esse outro trajeto aqui, ó, dá 4 horas e 7 minutos em 302. E esse outro trajeto aqui também em 4 horas e 6 minutos, 299 km. Vamos arredondar aqui para facilitar a conta. Vamos dizer que a distância percorrida é de 300 km, tá? A variação do espaço, perdão. Vamos fazer a variação do espaço é de 300 km. E ele faz esse percurso em 4 horas, tá? Velocidade média. Velocidade média, tá? É definido pela variação do espaço
dividido pelo tempo, pela variação do tempo necessário para percorrer aquele espaço lá, tá? Velocidade escalar média. No nosso caso aqui, vamos arredondar para 300 km, tá? Então ele foi 300 km em 4 horas. A nossa velocidade escalar média é... Corta isso aqui. Não, 30 dividido por 4 dá 8, sobra 2. 20 dividido por 4 dá 5. 85 km por hora. Essa é a velocidade média, tá? O que é uma média, galera? Hein? Então, ó, vamos voltar aqui pro mapping aqui, tá? Aquilo dali está dizendo para a gente que a média de velocidade, ou seja, se aquele veículo mantivesse uma velocidade constante para percorrer essa distância aí de 300 km em 4 horas, qual velocidade seria essa? A velocidade seria 85 km por hora. Ou seja, a cada hora ele estaria percorrendo 85 km. Beleza? Beleza. Na realidade, a gente sabe que isso não acontece. O carro não mantém a velocidade constante 85 km por hora o tempo inteiro. Tem curva, tem balão, tem engarrafamento, tá? Tem quebra-mola. Então, tem parada para mijar. Beleza? Tudo isso entra na conta. Beleza? Então, olha só. A velocidade média é a velocidade que o carro percorreu o tempo inteiro? Não. A gente está dizendo o seguinte, olha, se existisse uma velocidade, ou melhor, a velocidade necessária para ele percorrer aqueles 300 km seria manter o carro a 85 km por hora durante 4 horas. Ok? Beleza. Então, não é a velocidade que o carro andou o tempo inteiro. Essa velocidade varia. A velocidade média é só uma média da velocidade. Beleza? Então, a velocidade escalar média entre dois instantes é a variação do espaço ocorrida em média por unidade de tempo. Aqui, ó, unidade de tempo, lembra que é o seguinte, ó, quando eu divido 300 por 85, 300 por 4, que dá 85, pessoal, 85 km por hora, tá? Podia ficar assim, ó, 85 km dividido por 1 hora. Aqui a nossa unidade, ó, a unidade de tempo, 1 hora. O 1 não faz diferença nenhuma nessa conta, então a gente omite ele aqui. Fica quilômetros por 1 hora, é quilômetros por hora, beleza? Então ele está falando aqui, ó, a velocidade escalar média entre dois instantes é a variação do espaço ocorrida em média por unidade de tempo. A unidade de tempo, no nosso caso ali, era hora, 1 hora, mas poderia ser segundos, tá? Uma unidade de medida da velocidade que a gente aprendeu aqui, então, a velocidade pode ser medida em quilômetros por hora, que isso aqui é o espaço e aqui o tempo, né? Mas a gente tem várias maneiras de medir o espaço. Pode ser em metros, pode ser em centímetros, pode ser em milímetros, tá? Nós temos várias formas de medir o espaço, a distância. Também temos várias formas de medir o tempo. Podia ser em minutos, podia ser em segundos, podia ser em décimos de segundos. Beleza? Então, a velocidade é a razão do espaço, que pode ser medido em quilômetros, metros, centímetros, tá? Pelo tempo. Em geral, nós medimos a velocidade em duas formas, tá? Duas maneiras de medir. A velocidade média é geralmente medida em quilômetros por hora ou metros por segundo, tá? Essas são as duas formas mais comuns de se medir. Tem outras? Tem. Vai ter exercício que pede você calcular em centímetros por segundo, por exemplo. Beleza? Para você calcular a velocidade. Mas, em geral, são essas duas aqui. Então, muitas vezes você precisa converter de km por hora para metros por segundo ou de metros por segundo para km por hora. Como a gente faz isso? Nossa continha tinha dado quanto? Vamos pegar aqui um carro
que tem uma velocidade média de 90 km por hora, tá? Eu quero saber o seguinte, em metros por segundo, quantos metros esse carro percorre no segundo? Eu sei que em cada hora ele percorre 90 km. Tá, mas agora eu não tenho uma hora para ficar olhando. Eu quero saber quantos metros ele percorre por segundo. Então, olha só, basta a gente converter as unidades, pessoal. Ó, quilômetros são quantos metros? 1000 metros. Então, aqui, ó, onde tem quilômetros, em vez de ter quilômetros agora, cada quilômetro ali, ó, são 1000 metros. Beleza? Cada hora, que tem uma hora, lembra, né? Cada hora tem 60 minutos. 60 minutos, né? Beleza. Eu não quero saber em minutos, eu quero saber em segundos. Então, isso aqui fica, ó, 90 vezes 1000 dá 90 mil. 90 mil metros, né? 60 minutos, cada minuto desse aqui são 60 segundos. Então, é 60 vezes 60, né? 60 vezes 60 dá 36, 2 zeros, segundos. Ó, então, ó, 90 km por hora é a mesma coisa que 90 mil metros dividido por 3.600 segundos. Então, agora a gente divide em cima e embaixo por 3.600 para ver quanto que dá. Cortei esses dois zeros aqui, ó. 90 dividido por 36 dá 2, né? Isso, 2. Exatamente. Então, a velocidade média aqui dá 90 dividido por 36 dá 2, sobra 72, 18, com 0, 180 dividido por 36 dá 5. 25 metros por segundo, tá? Então, olha só, um carro que viaja a 90 km por hora, ele também é a mesma coisa de dizer que ele está a 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Beleza, pessoal? Então, olha só. É rápido, hein? 25 metros no segundo é bastante rápido. Olha só. Tem uma maneira de você não precisar fazer essa transformação aqui toda vez, tá? Basta você fazer o seguinte. Quando você está de quilômetros por hora, eu fiz um negocinho aqui. Quando você está de quilômetros por hora, ou melhor, de metros por segundo, para transformar para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E quando você está de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Então, olha só aqui, ó. A gente tinha aqui 90, tá? 90. Por que 3,6? Olha só, pessoal. Eu podia cortar esse zero aqui e botar uma vírgula aqui, ó. Então, ó. 90 dividido por 3,6 dá 25. Ok? Então, ó, quando eu quero ir de quilômetros por hora, quilômetros não é maior do que metro? É. Hora não é maior do que segundos? É. Então, você divide. Para transformar do grande para o pequeno, a gente divide por 3,6. Isso dá metro por segundo. Metro não é menor do que quilômetro? É. Segundo não é menor do que hora? É. Então, para a gente transformar do pequeno para o grande, a gente multiplica por 3,6. Beleza? Então tá aí, ó. Monta essa tabelinha. Agora, aprendam muita atenção, galera, a ver que velocidade, tá? É uma grandeza que precisa de distância e tempo. Distância e tempo, distância e tempo, distância e tempo, distância e tempo. Não esqueça isso. Velocidade não é só a distância, tá? É a distância dividida pelo tempo. Tem mais um exemplo. Tá aqui. Ó. Um ciclista percorre uma estrada passando por 3 pontos, A, B e C, de acordo com o esquema aí. Então, ele saiu do ponto A, passou do ponto B, 35 km. Do ponto B até o ponto C, mais 15 km. Ele vai de A até C, sem parar em B, demorando 1 hora e 15 minutos para esse percurso. Então, ó, ele saiu, andou tudo aqui,
sem parar. Isso dá quanto? 35 mais 15, 50, né? 50 km em 1 hora e 15 minutos. Chega lá e já retorna imediatamente. Após mais 30 minutos de viagem, ele chega no B. Então, ó, saiu de 1 hora e 15 mais 30 minutos, 1 hora e 45. Ele estava nos 50, agora andou 65 quilômetros. É isso? Exatamente. Distância, né? Ok. Calcule o valor da velocidade escalar média. Então veja bem que não é a distância, ele quer a velocidade escalar. A velocidade escalar é a variação do espaço. No trecho AC. No trecho AC são 35, ou melhor, vamos lá, vamos fazer bonitinho aqui, ó. Então, ó, nosso ΔS1, que é do trecho AB, ou melhor, ΔS de AB, não, perdão, de AC. Nosso ΔS de A até C é o S de C, que é isso aqui tudo, 50, menos o S de A, que é 35. Ou melhor, perdão, o S de A é 0. Isso dá 50 quilômetros. Que é o S de A, hein? Posição inicial era 0. Que ele quer saber? A velocidade escalar média. Então, ó, a velocidade média do ponto A a C é a distância percorrida, 50 km, dividido por 1 hora e 15 minutos. Nós não podemos misturar horas e minutos quando a gente estiver fazendo esses cálculos, tá? Precisa estar numa unidade apenas. Então, ó, eu tenho 1 hora inteira mais 15 minutos dividido por 60, né? 1 hora é 60 minutos. Então, isso aqui para a gente transformar esses minutos em hora, eu divido 15 por 60. Isso aqui fica 1/4, né? Isso, 1/4, que é igual a 0,25. Então, ó, tá? Esse tempo ali de 1 hora e 15 minutos, 1 hora e 15 minutos, é igual a 1,25 hora. Então, isso vem aqui para baixo, 1,25 hora. Essa eu não dou conta de fazer de cabeça, vou pegar aqui meu celular. Na verdade, eu até daria, mas estou meio cansado. Vamos acelerar que dá mais. O vício da calculadora. Vocês deviam não usar, tá? Depois que eu passei a usar a calculadora, são as continhas que era facinho de fazer, agora fica difícil. Então, olha lá. Dá 40, tá? 40 km por hora. Tá. 40 km por hora, beleza? Então, a velocidade média dele de A até C é de 40 km por hora. No trecho CB, agora ele sai lá da posição 50 e vem para a posição 35. Então, velocidade média no trecho CB. Ele sai do ΔS dele lá, que era 50, até o... Não, ele sai do 50 e vem para o 35. Então, o ΔS2 dele é 35 menos 50 dividido por 30 minutos. Que em horas, 30 minutos é meia hora, você sabe, né? Então, 30 dividido por 60, 0,5, meia hora. Isso aqui dá menos 15 dividido por 0,5. Isso aqui dá menos 30 km por hora. Ok? E no percurso de A até C, voltando para B. Então, agora é tudo, tá? Qual foi a velocidade escalar média dele do A até o B. Então, ó, ele foi até lá e voltou até o 35. Então, em 1 hora e 45 minutos. Então, ele percorreu
a variação do espaço é do B até o 35, que dá 35 km, né? Agora de A até C, B, voltando para o B, né? Ele está na posição 35. Gastou para isso 1 hora e 45 minutos. Nós precisamos, foi 1 hora e 45, 1 hora e 15 aqui. Mais 30 minutos para votar, 1 hora e 45. 45 dividido por 60 dá 75. 0,75, né? Isso aqui, 15 dá 3 quartos, isso mesmo. Então, isso aqui dá 1,75. Deixa eu fazer aqui na calculadora. 35 dividido por 1,75, 20 km por hora. 20 km por hora, essa velocidade média dele. Agora, veja bem, ó. Tá? Isso aqui, nós calculamos espaço, tá? Espaço. Agora, distância percorrida efetiva mesmo do ciclista aqui, ó. Quando ele sai daqui até aqui é 35, mais dá 50. Quando ele volta, ele percorreu mais 15, dá 65. Então, olha só, qual seria a velocidade média dele aqui, ó, se fosse distância, se a gente estivesse calculando distância, ele teria percorrido, na verdade, 65 quilômetros em 1 hora e 75. Aí a velocidade dele, que não é a velocidade escalar média, seria 65 dividido por 1,75, 37 km por hora, bem maior do que aquela lá, né? Aproximadamente, tá? Quilômetros por hora, beleza? Tem mais alguma coisa? Vamos finalizar aqui essa aula. O Sistema Internacional de Unidades, vocês já devem ter visto falar também no 9º ano, foi criado em 1960 e define a abreviatura e os padrões de todas as unidades de medidas. As 7 unidades de medidas fundamentais para a gente estudar todas as outras são essas aqui: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. As unidades estão aqui: metro, quilograma, segundo, ampere, kelvin, mol e candela. E aqui o símbolo, tá? Observe aqui que esse aqui é maiúsculo, todos os outros são minúsculos aqui na unidade fundamental. Esse A é maiúsculo porque ele é o nome de uma pessoa, tá? Oh, perdão, o K também é, desculpa. As duas unidades que tem letra maiúscula porque elas levam o nome dos seus criadores, tá? Por assim dizer. E exemplo era o que eu já tinha feito lá, tá? Então, galera, nossa primeira aula é isso aí. Assim que você terminar de ver a aula, vai para a lista de exercícios, que ainda está com a cabeça fresca, e já resolve e já manda aí pra gente. Valeu? Vai ficar aberto até semana que vem. Daqui a pouco eu posto a outra aula. Valeu, um abraço.